queria que você falasse um pouquinho dessa... A minha infância é curiosa, porque ela é múltipla, é suburbana, mas ela transita pela cidade. Porque o que acontece? Eu sou o primeiro carioca de uma família toda nordestina. Na verdade, meu pai nasceu em Santa Catarina, mas saiu de Santa Catarina, né, bem cedo, foi para São Paulo, e aí virou cabeleireiro e barbeiro, não sei o que e tal, veio para o Rio, conheceu minha mãe, porque meu pai trabalhava numa barbearia em Copacabana, e minha mãe era balconista de uma loja em frente, no antigo shopping Cassino Atlântico, né? Então era esse tipo de coisa. Mas a minha família, com a exceção do meu pai, é pernambucana, alagoana, que vem para o Rio de Janeiro e vem morar na Rua Bariri, em Olaria. Primeiro lugar que eles moraram, porque meu avô arrumou um emprego num aviário. É a turma que vem do Nordeste, naquele contexto ali difícil de conseguir emprego. Minha mãe era muito pequena, nasceu no Recife, vem. Meu avô trabalhava ali nesse aviário, o primo dele era dono. Pertinho das Cinco Bocas. Por ali. Tanto que minha mãe, essa infância em olaria e tal, minha mãe adora falar, minha mãe tá viva, vai ouvir o programa. E a minha mãe vive uma coisa curiosa, Dona Niedja. Opa, Dona Niedja. Mas é Niedja por uma razão, porque é um nome cigano. Porque minha avó no Recife era vizinha de um cigano, tinha Niedja e tinha Nádja. Aí a filha mais velha é Nádja, porque minha avó gostava muito dos ciganos, a do meio é Niedja. Quando nasceu o terceiro caçula, que é meu tio, para combinar com a letra N, Nádja e Niedja, a minha avó queria botar Niepson. Mas aí meu avô deu um grito de protesto. Niepson, não! Aí meu tio... Qual o nome do seu avô? O meu avô chamava-se Luiz. Luiz. Onde quer que você esteja. E aí meu tio passou a ser Salvador. Então meu avô vem, trabalha ali, e a minha mãe adorava dizer, ela adora até hoje. Por isso que eu digo, como a mãe tá viva, eu não posso mentir, porque se mentir, ela vai e tal, não sei o quê. Minha mãe, tomara que morra bem velha, aí depois eu posso mentir à vontade. Agora não dá, senão ela fala, isso aí não aconteceu, não. A minha mãe, cara, ela viu a Neide, a Fera da Penha. Caramba! Sério? Ela conta na infância, ela conta que todo mundo falava da Neide, da Taninha, e ela fala, lembra, não sei o quê. A Neide, não sei, ela não conhecia a Neide, mas como ela já sabia o que a Neide tinha feito, ela tinha receio daquela coisa toda. Havia a Neide, no tempo de olaria, meu avô falava muito da explosão do paiol, Sim. né? Do exército, que ele, porra, reza a tradição que saiu gente andando de tudo quanto é lugar e tal, tinha muito isso. E aí a minha família depois consegue comprar uns terrenos em Nova Iguaçu, num bairro chamado Jardim Nova Era, onde meu umbigo está enterrado. Então eu costumo dizer que sentimentalmente, emocionalmente e tal, Umbigo mesmo. eu me sinto... É umbigo porque minha avó era mãe de santo. Então ela comprou aqueles terrenos e ali tinha um terreiro. Era um terreiro que batia o Xangô pernambucano e no Rio de Janeiro cruzou com a Umbanda, né? Então o terreiro batia ali e tal. Tem uma tradição? Grande. Minha avó era feita no candomblé da Água Fria, que é do Xangô do Recife, e vem pro Rio de Janeiro, não sei o que e tal. Mas o Rio esculhamba muito, né? Então aquele Xangô do Recife já cruzou com Umbanda, aquele negócio todo, eu cresci nesse terreiro. E aí meu umbigo tá enterrado ali e tal. E era uma loucura, porque a gente tinha casa em Nova Iguaçu. Aí minha avó teve uma pensão em Laranjeiras, Caramba. que era a pensão de fornecimento de marmita, na Rua Pinheiro Machado, número 65, por os trabalhadores do Palácio Guanabara ou da... Minha mãe entregava marmita, meu tio, não sei o quê. E depois, lá em Laranjeiras, ela tinha um apartamentinho pequeno onde ela atendia os filhos de santo, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Quando minha mãe separa do meu pai vai morar no Jardim Clarice, que fica em Jacarepaguá. Sim. E aí minha mãe transitou pelo subúrbio. Minha mãe morou no Valqueire, minha mãe morou em Irajá, aquela coisa toda. E eu, cara, transitava por esses lugares todos, que era uma loucura completa, né? Então meu pai no Jardim Clarice, a minha mãe no Valqueire, que eu adorava jogar bola na rua, cara. Era bom, a casa era bonita pra caramba. Mas aí minha mãe casou depois, não vou falar mal do meu padrasto não, até porque ele já é falecido. Mas aí ele cismou que ia criar cachorro, era uma casa com quintal grande no Valqueire. Aí me arrumou Doberman, meu irmão, lembra do Doberman? Assassino, aquela coisa toda, não sei o que e tal. E aí depois o Irajá e tal, mas eu adorava o Valqueire.
E eu circulava, cara, circulava entre Nova Iguaçu, Laranjeiras, onde a minha avó teve a pensão e depois o apartamento onde ela atendia os clientes, né? E aquele filho de pais separados muito cedo, que na verdade que não sabe exatamente onde é que ele está. Mas isso era muito legal, era bacana. Agora, a minha fixidez emocional mesmo, que forjou todo o meu caráter, e que acaba tendo relação com o Rio de Janeiro, é Nova Iguaçu. E depois é importante, porque a minha madrinha, que também está viva, tia Nádia, 81 anos, um abraço para ela, um beijo para ela, e eu ficava muito com ela, direto, passava dias, de semana e tal, ela conseguiu comprar um apartamentinho na General Clarindo. Ali perto da igreja de São Pedro, subindo ali, Rei do Bacalhau, Sim, Encantado, sim. aquela coisa toda. Cara, e eu vivi assim. E a memória de infância, a coisa da infância mais forte é que nesses lugares todos, o Irajá, Valqueire mais do que o Irajá na minha experiência, Nova Iguaçu muito, o Encantado direto, era uma experiência de infância de rua, cara. Que hoje está difícil. Era uma infância, era uma infância de rua que era muito interessante, porque a rua realmente era um espaço de sociabilidade. De conversa, de fofoca, porque a fofoca é uma instituição e eu sou defensor. Eu também acho que é legal. Porque é lógico, cara. O Machado de Assis dizia que a crônica surgiu Não, e essa fofoca de você falar na frente dos outros, eu não gosto, não. Não, por trás. E o Machado de Assis diz uma coisa interessante, que a crônica como gênero literário surgiu quando uma vizinha de porta virou para outra e falou assim: tá um calor. Aí a outra respondeu: pronto, nasceu a crônica, porque a partir daí não ia parar mais. Cara, mais uma vez eu conversando com a Tereza Cristina, cantora querida, de Vila da Penha e tal, a gente estava falando de uma coisa interessante. Esse núcleo da fofoca criava uma sociabilidade que depois era importante, cara. Porque na hora do sufoco, você precisa de alguém que te dê carona para ir pro hospital, você precisa de alguma coisa, não sei o quê. O núcleo de sociabilidade estabelecido ali funcionava. Direto. Né? Então tinha essa coisa toda. Eu, como tô velho, eu ainda peguei uma coisa também que é interessante, que é a coisa do recado anotado na venda, telefone. Porque, fui garoto num tempo em que conseguir uma linha telefônica... compartilhada. Cara, era uma conquista. Tanto que tinha gente que investia em linha telefônica. Porra, tinha gente que investia. A minha era compartilhada. Não vou mas nem é contar que o senhor, meu pai, né, resolveu, num certo momento da vida dele, que se tornaria um empreendedor. E aí ele tinha um salão, uma cabeleireira e barbearia chamado Capitu Cabeleireiros, não sei o quê, e aplicava dinheiro, adivinha? Comprando linha da Telerge. E aí, cara, falava, não, porque aí vou deixar as linhas de herança. Aí a gente, linha telefônica, aquele negócio todo. Meu irmão, quando privatizou, eu falei, acabou, né? Mas eu lembro da venda do seu Martins, que era uma coisa de você ligar e deixar recado, cara. Bacana. A gente acabou tendo, a gente tinha telefone em casa, mas muita gente não tinha. É igual lá em casa, Então, lá em casa era assim, da vizinho, lá embaixo, chamar o fulano. Era uma coisa de recado. Então, o que mais me instiga e as lembranças mais fortes que eu tenho é a construção constante de sociabilidades cotidianas. Cotidianamente você ia construindo suas sociabilidades e dando sentido às suas vidas. Estava fora do Rio de Janeiro da praia, estava fora daquele Rio de Janeiro de cartão postal da Zona Sul. Exatamente. Ir à praia era um evento de ordem transcendental muitas vezes, porque era um negócio que virava um evento, né? Na minha casa. Não era descer e ir ali na praia. Não, claro que quer ver uma experiência que eu conto, que é bacana. Eu fiz um livro com Marcelo Moutinho. Organizei. Vale destacar que Marcelo Moutinho está lançando agora um livro no ano de centenário do nascimento do Zaquias Jorge. Importantíssimo para falar sobre... Vai ser no Bar Alfa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um bar importantíssimo agora também na cena cultural do Rio de Janeiro. O que acontece? A gente fez e convidamos pessoas para falarem de seus bairros do Rio de Janeiro. O Aldir Blanc aceitou escreveu um texto alucinadíssimo, né? Porque o Aldir era da Maia Lacerda, né, no Estácio,
Tanto que ele tem uma música linda chamada Canário da Terra, com um verso maravilhoso que ele fala assim, parceria dele com Cláudio Jorge. Eu sou da Maia Lacerda, essa merda faz parte de mim. Bomba de Flitz, cara, que também tinha direto pra matar mosquito. Né? Era bomba de Flitz, sabe o que também? Era espiral. Durma bem. Acendia, Durma bem, que tu acendia, ficava aquilo. É suburbano raiz. E quando não tinha Durma bem, queimava até bosta de cavalo seco. Total. Panela pra... Mas a minha experiência foi iguaçuana. E Nova Iguaçu tinha muito disso também, porque o que aconteceu? A gente passava Réveillon em Nova Iguaçu, direto. Porque minha avó nasceu 1º de janeiro. Então o Réveillon confundia com o aniversário da minha avó, era uma zona. E chegou um momento, cara, que a gente não aguentava mais passar Réveillon em Nova Iguaçu. Queríamos, estou comendo biscoito de polvilho. Fica à vontade, mesmo. Queríamos, sonhávamos com o Réveillon em Copacabana. Eu escrevi sobre isso no livro. Eu falava, porra, Copacabana. E aí meu avô, que era muito sacana, velho Luiz Orlando Grosso, sacana. Grosso de sobrenome? Sobrenome, Grosso, né? Eu sou Luiz Antônio Simas só, mas deveria ser Grosso. Meu pai tirou o sobrenome da minha mãe. Caramba. Porque meu pai, porra, é vacilo do meu pai. Tá vivo também, então já tô te dizendo que é vacilo. Mas eu acho que essa ideia de posse, né? Não, mas ia ser Grosso, né? Simas. Só que meu pai cismou com o negócio de grosso. Aí falava assim, porra, eu sou pequeno, a média é pequena. Esse garoto vai ser esquálido. E eu nasci a fórceps e tal. Grosso vai ser sacanagem. Ele vai ser apelidado de grossinho. E aí meu pai, equivocadamente, chega... E a minha mãe só descobriu quando eu já tinha 2 anos e, pô, ficou puta e tal. Mas, enfim. E aí o meu avô, não, vamos passar em Copacabana. Isso é sério, tá escrito, eu escrevi isso, essa memória. E a gente delirou, porra, Copacabana, o cacete A4, vamos, vai todo mundo pra Copacabana. E o carro da minha família era uma Kombi. Porque metia tudo na Kombi. E quem tem terreiro de macumba tem que ter carro grande. Porque você leva de tudo. Né? Em Corme Damião você leva uma quantidade de doce, eventualmente tu leva cabra, bode, galo, galinha, leva tudo dentro do carro. Então era uma Kombi. Aí, porra, às vésperas do Réveillon, ou 30 de dezembro, ou 29, por aí, acho que foi um pouquinho antes, 29, 28, meu avô, falei que nós íamos passar o Réveillon mergulhando em Copacabana. Não falei, falou. Cara, nunca esqueci, é sério. Aí ele tira da Kombi uma piscina, daquele modelo de piscina Tony, que tinha Copacabana, Guarujá, Ipanema, Paraty. Aí vem lá, Tony Copacabana. A gente falou, puta que vai. Resumo da ópera. Passamos o Réveillon na piscina, mas acabou sendo uma festa, aí era aquela família que todo mundo... E tem aqueles coisas de girar, né? Não, aí todo mundo brincava na piscina. Como já estava o pessoal bêbado, flores jogadas para Iemanjá na piscina. Pulava onda, e nós tínhamos uma senhora que sempre passava o Réveillon com a gente, Dona Olga. Eu lembro dela que tinha uma filha chamada Verônica. Não vejo há muitos e muitos anos. Dona Olga, a mãe da Verônica. Então era muito amiga da família, aquele negócio todo, passava festas com a gente, não sei o que e tal. Morava ali no Meier. Cara, ela era, essa senhora Dona Olga, católica, de missa e tal. Só que no Réveillon ela recebia entidade, cara. Caramba. É um clássico que no Réveillon baixava o santo. Eu não sei se baixava antes, mas no Réveillon baixava o santo. E era aquele santo que baixava pra dar esporro. Aqueles caboclos de dar passe no Réveillon. Ai, pronto, já vem esporro, cara. Eu, criança, eu achava aquilo delirante. Completamente. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!